Rapaziadinha, saiu o primeiro episódio de The Continental e nesse vídeo a gente vai falar tudo, as minhas primeiras impressões, as coisas que eu lembrar, o que eu achei, o que eu tô achando, então cola aqui comigo que a gente vai falar muito de The Continental, a série derivada de John Wick. Mas antes da gente continuar, não se esquece, deixa aquele like esperto, segue o canal, tem vídeos todos os dias aqui pra vocês, beleza? Então bora lá falar de The Continental. A série começa com um flashback entre os dois irmãos, o Frank e o Winston, lá em Nova York, na antiga Nova York. O flashback mostra os dois e os dois vão ser separados ao longo da vida. A partir daí tem um loop temporal muito interessante e a gente vê que o Frank, um dos principais caras desse primeiro episódio, aparece e ali no The Continental, o hotel famoso dos filmes de John Wick, o hotel onde a cúpula reina, onde você não pode pisar na bola, você não pode brigar, não pode ter assassinatos, nada dentro daquele espaço, pois ele é um espaço sagrado para máfia, para cúpula, para todos os tipos de assassinos e outras coisas que frequentam aquele local. Então a gente vê que se passaram vários anos e ali por volta pós-guerra do Vietnã é que está se passando a série atualmente. A gente consegue ver claramente o Mel Gibson no papel de Cormac. A gente também vê o ajudante dele ali, o Sharon, né, que é interpretado pelo Ayomide Adegun, um ator que eu não conhecia realmente, mas ele fez um bom papel até agora nesse primeiro episódio. Outra coisa que eu preciso destacar também é que esse episódio é gigantesco para um episódio de série. Ele tem quase 1h30 de duração, 1h27 minutos, é muita coisa para um episódio de série, mas eles tiveram que introduzir bastante coisa desse novo universo, porque a gente tinha visto ele muito superficialmente e a trama vai girar ali em torno do roubo da prensa de moedas do The Continental. A prensa de moedas que é uma espécie de passaporte para você poder se hospedar, para você se colocar como um membro ali da cúpula, né? Então ele é muito mais do que uma simples troca de dinheiro, alguma coisa do tipo. Tanto é que mais à frente no episódio, quando a policial KD entra no The Continental e compra um whisky com dinheiro, isso é muito legal. A gente vê que o pessoal fica meio assim e já vê que ela não pertence àquele mundo. Afinal de contas, tudo é pago naquela moeda que é feita exatamente naquela prensa. E se você tiver as moedas, você está dentro daquela realidade paralela. Se você não tiver, você tá fora. Voltando aqui ao começo do episódio, a gente vê que o Frank rouba essa prensa de moedas de um cofre ultra secreto. A gente vê que ele faz isso através de um trem, né? Que ele pendura uma corrente em um trem que passa no subterrâneo do hotel e ele acaba estourando a tranca do hotel e roubando ali a prensa que ele precisava para ter o passaporte para uma nova vida. Afinal de contas, ele foi contratado ali para poder roubar essa prensa e foi prometido uma vida totalmente nova para ele. A gente vê que o Frank tem várias habilidades. Ele consegue fugir dali porque ele dá um tiro ali numa plataforma, num lugar onde sai muita fumaça e ele acaba conseguindo se esconder em meio àquela fumaça e fugir de dentro do hotel, levando o objetivo principal dele. Avançando mais na trama, a gente vê que o irmão dele está em Londres. O irmão do Frank é o Winston, que me parece que será o contraponto principal do Cormac nessa série de The Continental. Ele está em Londres, então ele é um daqueles garotinhos que a gente vê no começo do episódio. E agora ele tá em Londres com a vida muito bem, obrigado. Ele tá levando muito bem a vida, conseguiu ganhar um dinheiro ali e tá levando a vida dele muito bem. Ele fecha vários negócios, ele conseguiu ali até mesmo fechar um negócio com um rico lá de 2.400 lugares no estacionamento lá no lugar da cidade. Com a ajuda da esposa do cara. Então a gente vê que ele é um cara meio assim, bom para negócios. E ele acaba sendo sequestrado pela cúpula a mando do Cormac lá em Londres e levam ele diretamente para Nova York, exatamente para localizar o Frank, que tá com a prensa de moedas. A famigerada prensa de moedas é o que vai girar em torno, a nossa trama vai girar em torno disso, porque ele é muito importante para a cúpula.
Chegando ali em Nova York, a gente vê que o Cormac está fazendo outros tipos de negócio. Então, a apresentação do Mel Gibson é muito boa, porque tem ali alguns capangas, né? E ele obriga um dos capangas a pular de uma das sacadas, porque ele supostamente quebrou uma das regras da cúpula e ele não poderia fazer nada com ele ali dentro do Continental. Então, quando o Winston chega ali, a gente tem um contraponto muito claro em relação ao Cormac, porque ele bate de frente com o Cormac e fala que não tá nem aí pro Frank e fala que não vai atrás dele, apesar dele acabar fazendo exatamente o contrário. Ele encontra um amigo chamado Charlie, que empresta o carro para ele, um amigo da época em que os dois eram jovens. O Frank posteriormente até menciona que o Charlie abandonou os dois quando eles mais precisavam de ajuda, e por isso que ele foi criado meio que pelo Cormac ali dentro do Continental. Outra coisa importante da gente mencionar ali é que o Frank, ele tá extremamente apaixonado e a mulher dele é uma baita casca grossa, é a pessoa que ajuda ele a fugir ali com a prensa. A hiena, a gente vê que ela não fala inglês, então eles se comunicam apenas em mandarim, os dois. E ela ainda tem muito a oferecer nessa série, eu tenho certeza, porque as coreografias de luta dela são muito boas. Lá no começo da cena do roubo da prensa, eu senti que tem algumas diferenças em relação aos filmes de John Wick. A câmera um pouquinho tremida e isso me incomodou um pouquinho, porque eu achei que não teve a mesma qualidade gráfica que os filmes têm. Afinal de contas, também a gente precisa levar em consideração que eles não têm o mesmo orçamento, isso é claro. Voltando aqui para a trama principal, o Winston acaba descobrindo através do Charlie onde o Frank pode estar, e ele acaba indo em um dojo de karatê em Chinatown atrás da Lu e do Miles, que acabam encurralando ali o Winston e botando ele para ir embora dali. Afinal de contas, eles têm alguma treta com o Frank. O Frank é um cara muito problemático, pelo que a gente pôde notar nesse primeiro episódio. Porém, o Miles acaba ajudando ali o Winston e ele acaba saindo em direção ao Frank. O Miles dá uma luz para ele e fala onde ele pode estar. E é aí que ele acaba encontrando o irmão dele, caindo em uma armadilha. Tem até uma referência de Pica-Pau. Na hora que ele entra num cinema abandonado, começa a projetar um filme, um desenho, uma animação do Pica-Pau ali, e ele acaba sendo enforcado por uma armadilha que a Yen havia projetado ali para quem fosse atrás deles, porque eles sabiam que a cúpula iria com certeza atrás dele, e foi o que aconteceu também. No momento da conversa deles, a cúpula acaba chegando ali, mas eles conseguem de alguma maneira fugir, e fugir muito bem dali, e eles vão em direção à casa do Charlie. O Winston vai dirigindo em direção à casa do Charlie, pena que ele descobre ali, a Yen, na verdade, descobre que eles foram traídos pelo Charlie, então a cúpula continua atrás deles e eles vão ter que fugir ali de onde eles estavam abrigados. A partir daqui, galerinha, eu vou ter que dar spoilers, então se você não quer ver spoilers, presta muita atenção, volta no episódio 2, ou então assiste o episódio 1 no Prime Video e volta aqui depois para ver e ver se você concorda comigo. O trio fugindo, o Yen, o Frank e o Winston, eles acabam ali sendo meio que cercados no alto de um prédio e vão ter que fugir de helicóptero ali de um amigo deles, de alguma forma. O Frank vê que não vai dar certo, afinal de contas, o Cormac acabou contratando dois gêmeos muito estranhos para ir atrás deles, bem daquele estilo John Wick mesmo, que aparecem uns caras super esquisitos, uns assassinos super esquisitos, é naquela mesma pegada. Então eles acabam tendo que fugir dali, porque esses dois acabam atrás deles com snipers. Então o Frank acaba tomando um tiro já dentro do helicóptero ali, dentro do helicóptero. O Winston e a Yen estão lá dentro e o Frank decide se sacrificar pelos dois. Então ele acaba pulando ali com o que a gente achava que seria a prensa na mão e pede incessantemente para o Winston proteger a Yen, porque ele ama muito ela. Ele acaba voltando ali pro alto do prédio, ficando parado para aquela mulher, uma dos gêmeos lá, acabar atirando bem na cabeça dele e aí ele acaba morrendo. O Cormac
pensou que tinha pegado a prensa, né? Acaba levando para todo mundo abrir, ele chama até um chaveiro para poder abrir, e aí ele tem a surpresa. O Frank colocou uma espécie de um boneco, de um macaco, apenas com o dedo do meio apontando para ele ali, indicando que não tem nada ali dentro, que a prensa de moedas está muito bem escondida e provavelmente quem vai saber onde tá vai ser a Yen. Gostei bastante desse primeiro episódio de The Continental, galerinha, e tem umas cenas de lutas muito boas. A gente tem os personagens satélites ali, a gente tem a detetive KD, que a gente vê que vai ser importante, com certeza vão inserir bastante ela na trama. A gente tem os núcleos, vamos começar a falar dos núcleos aqui. A gente tem o núcleo da detetive KD junto com o Mile, que é o superior dela, né? Que avisa pra ela que ela não pode se meter com nada envolvendo o Continental de Nova York. A gente tem o núcleo do pessoal do contrabando de armas, que é formado pelo Miles e pela Lou e pelo outro rapaz lá que eu esqueci o nome. A gente tem o núcleo do Continental, que é o Cormac e seus capangas, e a gente vai ter ali, aparentemente, agora a Yen e o Winston trabalhando sozinhos. Eu acredito que eles possam trabalhar com o pessoal do contrabando de armas e até mesmo pedir ajuda pro pessoal da polícia ali da detetive KD. Vamos ver o que nos espera aí no episódio 2. Acho que o episódio 2 provavelmente não será tão longo. Eu acho que eles não vão soltar episódios de 1h30 cada um. Isso aí eu não li nada sobre, mas eu acho que para uma série fica meio pesado, não? Fica praticamente um filme a cada episódio lançado, é um pouco inviável. Mas eu tô fazendo esse vídeo mais de bate-pronto aqui pra vocês, porque eu queria muito falar de The Continental. Não tenho a quantidade de lutas que tem em John Wick, por exemplo, né? A gente pensa, do universo de John Wick vai ter pancadaria 100% do tempo. Não, tem na hora certa por enquanto. Vamos ver se melhora. Tomara que a qualidade não caia, é só isso que eu peço. Porque por enquanto tá bacana e a gente vai ter que esperar o fechamento para falar um pouquinho melhor, beleza? Então é isso, pessoal. Não se esquece de se inscrever aqui. Semana que vem provavelmente a gente volta aí para falar do episódio 2. Eu tô muito ansioso para essa série. E também vai ter vídeo sobre Gen V, o Prime Video aí investindo muita coisa em séries e a gente vai falar sobre todas elas, beleza? Se inscreve no canal, deixa aquele like esperto, comenta aqui. Falou, valeu!